Tudo bem, jovens? Começou a gravar aqui, tá certo? Vamos lá, hein? Essa aqui é a última aula útil, assim, regular nossa, né? Eu não, o calendário praticamente acabado, né? Nós temos 2 semanas de aula, uma prova na semana que vem, uma reavá na outra, né? Para quem precisar. Então eu vou dar uma passada de régua aqui e orientar algumas coisas, tá certo? O quórum tá baixo, né? Mas eu não vou ficar esperando todo mundo chegar, né? O pessoal chega aí durante a aula. É, muito bem. Ô, eu não consegui terminar de corrigir a última atividade, né? Não foi possível, tá certo? Para mim, tô corrigindo, né? Atividade 3 e é, vamos. Preciso comentar algumas coisas aqui, hein? Bom, a nossa, eh, o nosso trabalho, não é? É, ele envolveu, não é? Algumas reposições, não é? Porque semestre passado ficou sem professor, aquele negócio todo lá, né? E isso certamente é um problema. É, eu tentei repor aí o que deu, né? Em quarta-feira, né? Também algumas atividades, etc. Mas mesmo assim, né? eh, houve um prejuízo aí, né? Porque nós tivemos feriados, nós tivemos semana de tecnologia, né? E tudo isso acaba impactando, né? No nosso plano aí, né? Então, dentro do que foi possível, né? Eu fiz aí a nossa a nossa atividade, né? A nossa reposição. Bom, e no sábado passado, como eu prometi, né? Eu fiquei de plantão pelo período da manhã, para caso de ter dúvida, né? Porque no meu caso, né? Eu deixei algumas atividades para vocês fazerem. E essas atividades aí eu imaginei, né, que suscitaria algum tipo de dúvida, algum tipo de esclarecimento, né, algum tipo de coisa. Ó, só para você ter uma ideia, né? Ficou o Teams aqui, né? A aula e no sábado, ó, essa aqui é a planilha lá de presença, ó, só teve eu mesmo, né? Mas ninguém. Então tudo bem que eu falei que não era obrigatório, né? Mas, enfim, não teve presença, né, alguma nessa reposição, tá certo? Vida que segue também. Estou assumindo, então, que todo mundo tinha o que fazer e supostamente pode ter até feito alguma coisa no horário. Já lancei, tá? Essa coisa. Tem um assunto, não é? Que particularmente eu gostaria de ter tido oportunidade de trabalhar um pouco mais com vocês, né? Que foi a questão de uma visão de extração de conhecimento em banco de dados, que é um processo interessante e ele é complementar à nossa disciplina, né? A nossa disciplina não trata exatamente disso, não é? Uh, esse aqui seria mais um domínio de machine learning, que você deve ter matéria específica para isso, IA, alguma coisa assim, né? Mas eu gostaria, né, de poder falar alguma coisinha, né? Até para dar um certo contexto em relação à nossa disciplina. Uh, como datas, né, de aula regular acabaram, né? O que que eu fiz? Eu eu disponibilizei 3 aulas, né? Três aulas, é uma sequência de 3 aulas
sobre esse assunto, que eu ministrei para outras turmas daqui da FATEC mesmo, né, durante a pandemia. É uma sequência, então, o primeiro vídeo eu apresento o assunto, dou uma ideia geral, etc., né? O segundo eu falo mais de três tipos principais de padrão, né? E no terceiro eu, eu dou uma concluída. Ah, eu recomendo, né, que você, quando tiver uma oportunidade, assista, tá bom? Como um complemento aí, pode ser interessante para você, né? Tem uma coisinha deles que eu vou comentar já já, tá certo? Eu vou fazer um apanhado geral do assunto, né? E aí depois você pode dar uma olhada melhor aí nesses três vídeos, tá certo? Então, isso eu coloquei hoje pela manhã, tá certo? E eu vou considerar, né, que esses três vídeos, né, vão valer como reposição de aulas também. E aí a minha suposição ele tem lugar dentro do sequenciamento do nosso assunto, não é? Embora seja um tema complementar ou transversal, vamos chamar assim, talvez, né? Mas eu vou considerar como reposição. E vai ter uma questão importante que eu vou comentar agora, daqui a pouco, né? E que, inclusive, essa questão pode cair na prova, tá? Então, eu vou comentar, sabendo, e você sabe que você tem um material mais detalhado sobre o assunto que você pode dar uma olhada, tá? E isso aí, independente de você fazer qualquer outra coisa, já vai constar como reposição também, né? Dentro das inúmeras que a gente tem, tá certo? Uh, então, eu postei ontem à noite, né? Quase meia-noite, né? Eu postei aqui. Você tá. Eu pus até um texto falando, né? Para você ter uma certa contextualização, que vai contar como reposição, mas que tem uma certa relevância, e que agora eu estou contando para você também que vai ter uma partezinha ali que eu não posso ignorar com vocês, né? A bem de um certo contexto, e daí eu vou comentar aqui, e é um material passível de cair em prova, tá bom? Muito bem. Que mais? Deixa eu ver aqui como é que tá a minha vida. Eita, alguém manda áudio para mim. Bom, como é que tá o quórum nosso aqui? Puta vida, hein? Só 9, hein? Tudo bem que os 9 mais importantes, né? Aqueles que realmente faz, né, a diferença, mas podia ter mais gente, hein? Puta vida, hein? Cadê minha caneta? Então, deixa eu falar aí desse assunto, né? E depois eu vou falar da prova, vou falar de trabalhos que estão pendentes, etc. Tá bom? Só um minutinho aqui, acho que a caneta eu levei para outro lugar. Pera aí. Tudo bem, agora com a canetinha aqui. ah, Vamos lá. O, a descoberta, né, a busca de padrões, né, em banco de dados, ela é uma coisa que tem já há algum tempo, né, e, e vai ter um interesse cada vez maior, tá certo?
conforme o tempo tem passado, tá? Então, estou aqui dentro daquele departamento, né, de tentar dar uma ideia para você de contexto, né, sem necessariamente entrar, né, na disciplina, em detalhes, né? Como eu falei, você deve ter tido alguma disciplina que falou disso, né? Agora, ó, nós temos um tema, né, muito caro para nós, que foi trabalhado, que nós temos inicialmente, né, os sistemas transacionais, né, que às vezes é chamado de OLTP, e esses sistemas, eles são basicamente a, a base, né, de sustentação de toda a operação, né, de toda a atividade de uma empresa. Esses sistemas, eles são, assim, indispensáveis, porque eles fazem o registro das operações, né? Então, tudo que é relevante ali, né, no dia a dia da empresa, que vai acontecendo, esses sistemas, eles registram, né? Então, quando a empresa vende alguma coisa, esse sistema registra a venda, né? Quando a empresa compra alguma coisa, ele registra a compra. Quando a empresa paga alguma coisa, ela registra o pagamento. Quando a empresa recebe alguma coisa, ela registra o recebimento e assim por diante. Então, esses sistemas, eles são absolutamente essenciais para a empresa funcionar, ok? É, além de fazer o registro, eles também garantem que as regras de negócio sejam respeitadas. Então, por exemplo, né, imagine, regra de negócio é alguma coisa que diz como alguma coisa é feita, o que é, né? Então, por exemplo, imagine, né, um negócio mais perto aí do seu dia a dia, né? Imagine que eu fiquei muito animado com o que uma aluna fez. Fiquei muito impressionado. Essa pessoa tirou 10 em todos os exercícios que eu dei, foi na prova, tirou 10 também, super interessada, veio nas reposições no sábado, encheu eu de pergunta. O diabo, porra, quero dar 11 para esse aluno ou aluna inexistente, né? Eu não vou poder. Por quê? Por mais que a pessoa mereça, ela seja uma fora de série, etc., o nosso sistema de informação, que é o SIGA, ele implementa, né, e garante a aplicação de uma regra de negócio que uma nota vai ser no máximo 10. Por mais mérito que a pessoa tem e disposição do professor em dar 11 para essa pessoa, o sistema não vai deixar. Por quê? Porque é uma regra de negócio. A nota é um valor de 0 a 10. É um número real entre 0 e 10. Inclusive 0, inclusive 10. Não pode ser nem menor que 0, nem maior que 10. Entendeu? Ah, puta cara tranqueira, aluno não sei o quê. Porra, cara realmente é do mal, um cara muito ruim também e não entendeu nada. Puta, você merece -1, cara. Não vou poder, pelo mesmo motivo. Porque eu estaria violando uma regra de negócio, né? A nota é entre 0 e 10, não posso dar -1 para esse cidadão ou cidadã. Tá certo? Isso é uma regra de negócio. Então, o sistema que registra esse tipo de coisa, ele tem que garantir que ninguém vai lançar uma nota fora desse intervalo 0 a 10. Certo? Outra regra, dentro desse mesmo contexto acadêmico aí, que você está super familiarizado, ó. Imagine que eu tenho um aluno aí que tirou, um aluno, aluna, né? Que tirou 8,5. A nota final aí, considerando tudo, deu 8,5. Tá certo? Mas ele faltou, ele teve 26 faltas. 26 faltas. Então, esse aluno não pode ser aprovado.
Independente do que eu, professor, responsável por essa disciplina, pense, há um critério, né, que que está definido, de que a gente só considera a nota para saber para fins de aprovação caso o aluno tenha atendido o requisito de frequência. E nesse caso, esse aluno com 26 faltas, ele estourou o limite regimental de 25% das aulas dadas. Uma disciplina que nem a nossa seria no máximo 20. Até 20 ele pode dar, ele pode faltar até 20 aulas, né? 21 já não pode. Entendeu? Então, esse cara aí que tem a nota dele é suficiente para passar, 8,5, uma nota boa, inclusive, né? Mas esse cara vai ser reprovado. Por quê? Porque tem uma regra de negócio que fala que primeiro é considerado o limite de faltas, né? E se o aluno estourou o limite de faltas, ele já está reprovado, reprovado por falta. E só se ele não foi reprovado por falta, aí sim é considerada a nota para dizer, né, se ele foi aprovado ou não. Entendeu? Isso é a regra de negócio. Então, nesse caso, a regra, no caso aqui, eu estou falando do sistema acadêmico, mas imagine que para folha de pagamento tem um monte de regras, algumas definidas em lei, outras por algum tipo de convenção, outras por algum tipo de determinação da empresa dentro de uma certa liberdade que ela venha a ter, e aí vai funcionar dentro daquele esquema. Ah, eu queria pagar em 6 vezes. Não, esse item aqui eu só posso pagar à vista ou no máximo em 2 vezes, entendeu? É uma regra de negócio. Então, esses sistemas transacionais, além deles registrarem tudo o que aconteceu, eles também garantem, né, que esses dados, esses registros, atendem às regras de negócio, então eles são válidos nesse sentido operacional. Ok? Então, então qualquer empresa vai começar a, a informatizar por ali, pelo sistema transacional, certo? E aí, a partir de um certo momento, você vai poder ter repertório suficiente, né? Para fazer aplicações analíticas, ok? E aí, de repente, né? Aí a gente já viu que tem que separar, né? Vimos até porquê, né? E aí eu tenho num segundo momento, né? Num segundo momento, aplicações analíticas utilizando esse banco que foi criado inicialmente para fins operacionais, né? Registro e controle de transações. Bom, então isso aqui, ó, antecede isso, historicamente nas empresas, tá bom? Uh, Quando deu ali algum momento dos anos 80, da segunda metade, principalmente dos anos 80, e principalmente com mais intensidade a partir dos anos 90, aqui começou a ter nas empresas um volume acumulado de dados suficientemente grande, dados históricos, para começar a permitir algum tipo de análise em termos de busca de padrões que tinham algum tipo de suporte estatístico, né? Não adianta nada eu querer achar um padrão no meio de 2 registros, de 10 registros. Por quê? O volume de dados é muito pequeno. Então é muito fácil de você pode acusar esses dados assim tranquilamente deles não serem muito representativos, né? Mas a partir do momento que você passa a ter milhares ou milhões, né, às vezes bilhões de linhas de registro de uma certa coisa, aquilo ali passa a ter uma certa consistência, né, de valores, que se você encontra um padrão ali dentro de um universo tão grande, esse padrão tem uma certa força, ele tem um certo respaldo quantitativo. Não dá para você, a partir de um certo ponto, falar que isso aí é coincidência, entendeu?
ele passa a ser ou alguma coisa mais robusta. Então, isso aí aconteceu, começou a acontecer para algumas empresas mais pioneiras durante a década de 80, né? E para muita gente, durante os anos 90 ou virada para o 2000. Então, essa tarefa de a procurar padrões, né, a tal da extração de conhecimento do banco de dados, ela depende de você ter um volume de dados suficiente, né, é, dados consistentes, dados reais, né, para você poder fazer esse tipo de trabalho. E isso não foi muito cedo na história da computação. Começou, assim, nas empresas, basicamente nos anos 60, né? Tudo bem que tem computador antes disso, mas nas empresas mesmo, é mais ou menos um fato mais dos anos 60, né, da virada dos anos 60, e aí até acumular volumes de dados, amadurecer muita coisa, né, levou aí uns 25, 30 anos para ter condições, né? Outras áreas, tipo NASA, aqueles radiotelescópio, etc., acumulou volumes de dados muito grandes antes, né? Mas nas empresas, você passa a ter aí dados, né, transacionais comerciais, assim, tal, mais final dos anos 80, começo dos 90. Beleza. Então, essa área analítica, né, ela vai ter, como eu falei, né, um trabalho mais na linha, né, interativa, né, um tipo de analítico, né, que ela é mais interativa, né, é aquela que está mais ligada com a nossa disciplina, ou a pessoa ela trabalha sobre dados e ela vai fazendo consultas e ela vai refinando operações OLAP e o Escambau, né, e refinando, etc. Né? Mas é um trabalho que ele está mais ou menos sendo conduzido por uma pessoa, né? É um trabalho meio ad hoc, né, etc. Beleza, tá? E a partir de algum momento nós vamos ter também um trabalho mais, vamos dizer assim, ela é mais automatizada num certo sentido, né? Que é o tal do, basicamente, que começou a ser chamado de machine learning, né? Que seria a aprendizado de máquina, né? Nossa tradução aqui, né? Seria aprendizado automático aí por algoritmos, né? Aqui, então, o cara tem uma ação humana durante o processo inteiro, enquanto que aqui não, né? A ação humana é preparar o dado, né? Colocar ele em condições de depois disparar o algoritmo e aí no final, né? A intervenção humana volta para trabalhar sobre os padrões que o algoritmo encontrou, né? Então, durante toda a fase ali de buscar nos dados, né, os padrões, o ser humano não está afastado, né? Porque é um algoritmo que está fazendo aquilo. Então, daí o ser humano trabalha na entrada dos dados ali, configuração do processo, e ele trabalha daí na outra ponta, analisando, né, inspecionando e etc., os padrões que o algoritmo colocou. Então, a extração de conhecimento ela tem muito aqui, né? O tal do machine learning, tá certo? E aí, deixa eu mostrar aqui em cima do material que você vai ver naqueles vídeos lá. Uh, ó, só para você ter uma ideia. Então, eu vou colocar também os PDF depois, ó, tá? Aqui eu estou dando uma ideia geral, tá certo? Comentando algumas coisas, né? Você está procurando padrões, né? E a partir de um certo ponto, né? Então eu tô querendo alguma coisa que eu só vou conseguir perceber quando eu olho o dado no seu conjunto, eu não vou conseguir, não vai ter nenhuma linha que fala aquilo. Então, num certo sentido, nós estamos falando de emergentes sistêmicos, né? E você vai precisar, né? Um conhecimento, vai ser aplicado ali algum tipo de conhecimento de estatística, né? Porque um grandes volumes de dados você vai ter que resumir de alguma forma, banco de dados para armazenar, né? Uh, áreas do domínio do problema, então estou procurando coisas para área de seguros, né? É bom ter um especialista em seguro para poder
julgar, né, para poder identificar o que é coisa interessante e o que não é, né? Uh, e a parte de IA, né? Que seria uma parte mais técnica, né? E aí há, podem ser várias coisas, né? Hoje, né, no momento que nós estamos vivendo, ela é basicamente aplicações conexionistas, né? Redes, né? Redes neurais, tal do deep learning e tal. Não é a única abordagem, tem a abordagem simbólica, por exemplo, né? Que é muito mais rica em alguns aspectos, porque ela traz, ela explica um pouco o que ela descobre, né? A rede neural não, né? Mas, enfim, tudo bem. Então, ó, e aí esse perfil, né? Hoje em dia tem vários nomes, né? Tem cientista de dados, um monte de outros nomes. Nesse material que eu vou colocar, vai ter alguns links aí de perfis, né? Que podem resolver, né? Pode te ajudar com isso. E beleza. Aí, ó, uh, nesse material aqui eu vou falar que vai vir padrões, o padrão pode se expressar de uma de formas, inclusive regras, etc., né? Alguns tipos de aplicação, e aí, uh, no final, né, acabou aqui, vai aparecer isso aqui, ó. Eita, não isso aqui, né, outra coisa. Tá. Ou tipos, né, de padrões, etc., né? Mas, ó, e aí vai ter esse cara aqui. Então, repare que na nossa disciplina, ó, tem lá, é um algoritmo que vai, então ele procura, ele entra nos dados lá e sugere padrões ali, e aí um ser humano julga, beleza, tá? É diferente um pouco, então, do trabalho de análise de dados, né? Que o BI, né, tradicional aqui vai fazer, tá? Por quê? Porque aqui é a gente com aquele trabalho interativo, né? O ser humano no controle, conduzindo, etc. Bom, aí, ó, KDD, né? Para você aqui pegar do termo que está sendo usado aqui, né? É um termo assim antigo já, né? Mas ele é suficientemente neutro para nós aqui, então ele é interessante, tá? Ó. Ah, é, é, que seria, né? ah, descoberta de conhecimento em banco de dados, né? Ó, a palavra dados está aqui, ó, né? E a palavra conhecimento é aqui, tá certo? Puta, ficou ruim aqui, hein? Nossa Senhora. Vou apagar essa porcaria aqui, né? Ele, então, de uma certa forma, é do dado, né? É a descoberta que vai, a partir do dado, produzir conhecimento, tá? E embora, né, esse termo KDD seja meio datado muitas vezes, né, associado mais com uma coisa mais, né, século XX, né, mas o termo não perdeu assim tanto a sua qualidade, tá? Tudo bem que hoje nem todo dado que a gente analisa vem exatamente de um banco de dados, né? Pode vir de um fluxo, né, de dados, etc. Mas é o repositório, né? Esse repositório pode ser inclusive fluxo. E aí, né, eu tenho, então, de um lado o dado que foi coletado, que está disponibilizado. Muitas vezes esse dado foi coletado para uma outra finalidade, né? E eu quero chegar nesse tal de conhecimento aqui, tá bom? Bom, então, esse processo, né, ele interessa um pouco para nós, tá? Ó, então, vai ter uma etapa que eu vou fazer a tal da seleção desses dados aqui. Por quê? Porque esse é o dado que a empresa tem, geralmente, tá?
Tudo bem que aqui pode ter dados também que vieram de fora da empresa. Mas entenda que no caso típico, o filé mignon, né, é o dado que eu produzi na minha operação. Por quê? Porque esses dados refletem a minha exata realidade, tá? Entendeu? Ó, vamos tentar fazer um paralelo aqui, ó. Nós temos uma turma de alunos aqui, que é esta classe. E eu posso, imagina que eu tenho dados sobre muita coisa sobre cada um de vocês. E é dados reais, coletados ao longo do tempo, entendeu? Vamos imaginar que eu tenha dados de vocês dos últimos 5 anos. Então, pega todo o seu ensino médio e toda a sua experiência de ensino superior. Eu tenho dados de todo mundo, de um monte de coisa. Tá certo? Então, e aí imagine que existe uma FATEC qualquer, que também tem o mesmo curso, e ela tem os dados a respeito, os mesmos dados, só que a respeito dos alunos dela, que não são vocês. Então, por mais que alguma coisa seja muito parecida, mas a turma dessa outra FATEC, ela naturalmente tem algumas particularidades que a nossa turma aqui, que são vocês, não tem. E vocês têm algumas características, alguma coisinha, por mínima que seja, que para vocês, né, é muito específico, né, da turma de vocês, e que para uma outra FATEC já não seja. Então, entenda que esse dado interno que foi gerado aqui, ele é muito valioso porque ele fala da minha experiência real. E a minha experiência real foi com vocês, não foi com outros alunos. Tá certo? Então, esse dado que é produzido internamente, ele é ouro, entendeu? Ele tem muita. Porque ele capta uma distribuição de valores, etc., que é muito específica. Se eu pegar dados de outras turmas equivalentes, eu já perdi alguma coisa. Por quê? Porque ali tem uma distribuição que ela não é exatamente a mesma. Por quê? Porque aqueles alunos não são os mesmos. Então, esse dado interno, né, é tipicamente aquele do dado transacional, né? Cadê o desenho? Que você já viu 1 milhão de vezes, né? Tipicamente o dado que está aqui, né? E aí, eu vou selecionar desses caras, né, aquilo que realmente tem valor analítico, aquilo que tem algum tipo de relevância analítica, ou parece ter relevância analítica, que parece ser promissor. Então, por quê? Porque tem muito dado aqui que não tem interesse analítico. Então, filtrar. E com isso, eu vou ter aquilo que é chamado de dados-alvo, né? Os dados, né, de interesse. Esses dados, daí, eu vou fazer um certo trabalho que vai limpar esses dados, que vai fazer algumas transformações, que eventualmente vai resumir dados por agrupamentos, né? Trazer de uma granularidade original para outra granularidade, trocar unidades de medida, fazer um monte de coisa ali. Nós falamos bastante disso. Então, eu selecionei os dados de interesse, né? E aí, em cima desses dados selecionados, eu fiz todo um trabalho de normatização deles, de padronização, de limpeza, aquele negócio, deixar bonitinho, deixar em condição de uso. E você sabe como é ruim eu ter dado ruim, dado sujo, né? Atividade lá da meteorologia, tinha lá o -999 lá, que não fui eu que pus, né? E teve gente que foi calcular a média lá, né? E o 999 negativo lá entrou na média e jogou a temperatura para temperatura negativa em alguns casos, né? No Brasil, né?
E todas as cidades, a cidade mais ao sul, né? Brasília. Brasília, Salvador e Manaus, né? E o cara conseguiu gerar temperatura negativa, né? Por quê? Porque tinha dado sujo. Então, aí, ó, o que tem aqui, ó, é aí o dado analítico, de interesse analítico, que está bonitinho, né? Está validado, está consistente, está limpo, né? Está já nas formas que foram definidas para análise, né? Em geral, beleza, tá certo? Então, ó, este cara aqui, ó, esse que eu estou passando o mouse aqui, ó, dados pré-processados, ó, no nosso desenhinho aqui, ó, é esse cara aqui, ó. É o tal do DW, né? Mas que pode ter outros nomes, tá? O pessoal gosta de dar nomes diferentes para as coisas, tá certo? Então, você deve imaginar que esse, né, ó, cara aqui, ó, esse processo que selecionou e depois limpou e fez as coisas, ó, é o ETL, ó. Tá vendo? Esse cara aqui às vezes é chamado de área de staging, né? Dá alguns outros nomes, né? Por aí. Então, mas isso aqui é um processo, ó, que ele capta de fontes originais dados de interesse analítico, trata esses dados e os disponibiliza numa forma estável, consistente, limpa, segura, entendeu? Permanente. Ok? Então, ó, este carinha aqui primeiro, olha só. Puta, professor, será que vai cair na prova? Ó, tá aqui. E o dado coletado ao longo da operação da empresa pelos anos é um dado muito, 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 muito valioso, porque ele capta algumas nuances que é só daquela empresa, que outros dados não conseguiriam substituir. Pode ter também alguns dados adquiridos externamente, IBGE, FIPE, Bolsa de Valores, consultoria não sei o quê, né? Para completar, tá? Mas o grosso, sim, tá aqui. Aí, então, daí é feito todo o processo ETL ali, tá certo? Que gera, então, daí este depósito aqui, que é permanente, analítico aqui. Tá bom? Então, ó, esse carinha aqui, ó, seleção do pré-processamento nesse desenho, equivale mais ou menos, né, ao famigerado processo ETL, né, que está aqui. Muito bem. Aí, e já falei 1 milhão de vezes. Aí o que, que vai acontecer? Nós estamos querendo entender o que é que acontece quando você sair do dado e chegar no conhecimento, tá? Então já aconteceu isso. Aí agora, vamos imaginar que eu vou fazer uma tarefa analítica. Pode ser mais de cunho OLAP mesmo, mas principalmente na área de mineração de dados. Tá? Então, o que, que eu faço? Eu busco aqui os dados, ó. Tenta que o dado aqui está certo, o dado que está aqui está consistente, não tem nada de errado com ele. Mas para uma tarefa analítica específica, principalmente se for mineração de dados, eu posso precisar ter que acertar, adaptar os valores para o algoritmo em particular que vai ser usado. Entendeu? Então, eu leio daqui, que é a base oficial analítica, eu leio os dados que eu vou processar, e aí eu gero um subconjunto desses dados, então, os dados que me interessam, porque aqui tem dado de um monte de coisa, dado de consumo, de vendas, dados sobre os clientes, sobre pagamentos, dados sobre um monte de coisa. E aí eu vou fazer um processamento particular, eu vou pegar um subconjunto daqueles dados, trago, e nessa transformação eu ajusto aqueles dados para as necessidades específicas do processamento que eu vou fazer.
Por exemplo, né? Vou dar um exemplo mais simples aqui, porque não tem muito tempo. Imagine que aqui, ó, por exemplo, você representa muita coisa por meio de texto, por exemplo, entendeu? Nada impede, por exemplo, que você tenha lá coisas, por exemplo, a sigla do Estado. Então, da UF, né, na verdade, porque tem o Distrito Federal também. Mas, então, BA é Bahia, CE é Ceará, né, duas letrinhas, tá certo? E tá tudo certo com essas letrinhas. Tá? Realmente, para o IBGE, a sigla do Ceará é CE, a sigla de São Paulo é SP. Né? Tá tudo certo. Então, aqui está guardado desse jeito. E foi entendido como sendo a representação padrão, sigla da UF. Só que, por exemplo, você vai processar isso numa rede neural. E para as amostras lá, para os casos que você vai usar para treinar a rede, vai entrar o F. Porra, rede neural precisa de número. Ela não vai receber texto. Então, o que vai acontecer? Aqui no conjunto transformado, cada estado virou um número. Por exemplo, sei lá, Acre virou um, entendeu? A Amapá virou dois, Amazonas virou três. Entendeu? Por quê? Porque não dá para deixar com letra, porque a rede ela requer que o número venha, que o dado venha em formato numérico. Ela é um dispositivo assim de moagem, ela tritura números, entendeu? E tem que vir número, então. Dependendo do caso, o dado aqui até está em formato numérico já. Mas para aquela rede neural tem que ser valor entre 0 e 1. Também tem disso. Então, o dado até está no tipo de dado correto, numérico, mas porém ele está fora da faixa de valores requerida. Então, daí você tem que arrumar um jeito de pegar aqueles valores que estão numa escala diferente e trazer eles para uma faixa entre 0 e 1, preservando as proporções dos valores. Então, essa transformação aqui, ó, ela é muito específica para aquele processamento que vai ser feito. Ela pega aquele dado no formato padrão, analítico padrão, permanente que a gente tem, e ela faz, né, ela seleciona a parte de interesse e ajusta, faz eventuais ajustes em função do tipo de algoritmo que vai fazer. Aí, ó, o próximo passo é rodar. Aqui no caso está o algoritmo de mineração de dados lá, que sei lá o que vai fazer, um deep learning vai fazer alguma classificação não supervisionada, sei lá o que vai fazer aqui, certo? Então esse cara aqui, ó, ele determinou as transformações que teriam que ser feitas aqui. Dependendo do caso, nenhuma. Então, o dado transformado, o dado pré-processado é praticamente o mesmo. Sempre tem alguma coisinha que ele acaba fazendo, mas, né? Aí o que esse cara vai fazer? Ó, ele vai soltar os padrões que esse algoritmo encontrou. Entendeu? Os padrões que esse algoritmo encontrou. Ok? E aí, esse padrão é dado ainda. Certo? Vai vir aí numa forma. Tem várias estruturas que podem aparecer na forma de regras, na forma de predições mesmo, sei lá. Tem várias. E aí, o que acontece? Ó? Esses padrões que o algoritmo encontrou, eles precisam daí ter, para virar conhecimento, eles precisam ter uma etapa de interpretação, que é aquele processo que vai decodificar o dado. Né? Entenda, vem lá uma representação fria dos padrões encontrados. Pode vir de um monte de jeito. Né? E aí, alguém vai olhar aquilo, estudar aqueles padrões e vai, entendeu? Criar, né, um certo entendimento, o tal do conhecimento. Tudo isso daqui, ó, até aqui, ó, tá dentro do computador, tá certo? O conhecimento tá fora. O conhecimento na sua ampla, né, no seu sentido mais
abstrato, no seu sentido mais amplo. Conhecimento está na pessoa. Tem que estar num sujeito. Alguém que tem uma certa subjetividade, que consegue fazer julgamentos, né? Aplicação de juízos de valor, entendeu? Que fazer associações mentais com outras coisas, ou seja, envolve um certo repertório prático, uma certa intenção também. Entenda que nós estamos falando, então, de atributos inerentes a seres humanos. Hoje você não tem uma máquina que tenha tudo isso. Então, é justo, né, e deixar claro isso, que o dado está no computador, mas o conhecimento está fora dele. Por mais que seja sedutor, né, você falar de conhecimento e a inteligente que vai matar todo mundo e que vai fazer coisas. Não, essa aí ainda não tem condição, até porque o que nós temos até o momento não dá conta disso, né? Então, o conhecimento é só capaz de existir fora, né? Falamos disso naquela aula de dado, informação e conhecimento. Tá valendo aqui também, tá bom? E aí, ó, então esse ciclo aqui, ó, ele é importante para nós, tá? Ok? Uh, e ele vai aparecer aqui de uma outra forma. É o mesmo, ó, é o mesmo diagrama, só que de uma outra forma. Tá vendo aqui? Se você depois, né? Eu vou deixar esse cara aqui no Teams para você. Tá, ó, esse dados originais, ó, é esse cara aqui, ó, certo? Dados alvo, aí que coincidiu o nome. Dados pré-processados, né? Dados transformados, né? Padrões, oh, meu Deus, aqui, né? E conhecimento, tá vendo? Então, só que aqui ele tá falando a mesma coisa, mas a disposição gráfica é diferente. E aí, ó, ele permite mostrar, por exemplo, ó, que o resultado de uma etapa pode usar para retroalimentar outras etapas anteriores. Então, por exemplo, ó, de repente o padrão que sai aqui, ó, eu percebo que tem alguma coisa ali que está vindo por causa de algum desajuste nos dados. E aí eu venho aqui e mexo nessa etapa anterior para fazer uma transformação mais adequada para aquele tipo de situação não acontecer, porque de repente saiu um padrão lá nada a ver, né? E aquele padrão nada a ver emergiu, né? Do processo de aprendizado, porque tem dado sujo lá, ou tem dado mal transformado, dado de alguma forma não bem tratado. De repente, o problema, ó, sai um padrão cagado lá, mas na verdade o processo está aqui atrás, ó. O dado está entrando sujo ainda lá no Data Warehouse. Então, repare, ó, essas flechinhas aqui, né, tracejadas, elas mostram que é possível que o resultado, né, de uma etapa sirva para corrigir, para ajustar etapas anteriores. É um tipo de feedback, no sentido lá que a gente vê em SI. Entendeu? Tá? Então, essa figura consegue trazer isso que essa daqui não traz. Isso aqui é mais para identificar o fluxo mesmo só, né? E a outra coisa, ó, então entenda que os processos estão nas flechinhas vermelhas, tá? Os processos onde age-se sobre alguma coisa. E aí aqui, ó, dá para reforçar, ó, tá vendo? A etapa aqui, ó, o primeiro cara é a base primária que você tem, né? Geralmente transacional e eventualmente com dados de terceiros, né? Vindos aí de outras fontes. E aqui é o processo, né? ETL que carrega o tal do Data Warehouse, e aí vai depender de muita coisa. Base analítica, né? Não importa se o seu nome vai ser Data Warehouse, Data Mart ou Data Lake, todo mundo é nome, né? É o banco analítico, ok?
que pode incorporar essa área de staging aqui permanentemente ou não interessa, tá bom? E aí, ó, então, essa aqui é a infraestrutura de dados que você tem. E daí, aqui, uma operação OLAP ou um trabalho mais de mineração de dados, né? Vai tomar como ponto de partida aqui. Ok? Então, isso aqui é importante, esse fluxo aqui. Tá bom? Este fluxo aqui é matéria de prova. Por quê? Porque ele é totalmente consistente, ele está totalmente aderente, né, aquelas coisas que nós já viemos falando lá atrás, tá certo? E tem, né, ó, este carinha aqui, quer ver, ó? Cadê ele? Ó, cadê ele aqui? Ó, que tá carregado no Teams, ó, já desde sempre, né? Ó, e que você tem a última figura, né? No meio tem essa daqui, né? Que essa figurinha aqui é esse cara aqui, né? Que você já enjoou de ver aqui comigo, tá certo? Mas no finalzinho dele, ó, tem esse cara aqui, ó, que é, né? Este cara aqui, ó, com mais detalhes, tá vendo? E aí, ó, repare, ó, mineração de dados. Então, aqui, ó, é aquele banco de dados, né? Que logo do começo ali, dados pré-processados, né? E aí, todo mundo vai buscar ali. E essa mineração aqui, ó, pode requerer que eu faça uma transformação para daí rodar o algoritmo, etc. Tá certo? E, de novo, aqui, ó, o resultado que eu tenho aqui pode me ajudar a melhorar a forma de limpeza que eu estou usando, pode me ajudar a atualizar dados lá para trás, fazer um monte de coisa aqui, tá? Inclusive, sugerir que eu passe a coletar outros dados que não são tão importantes para fins operacionais, mas que são de interesse analítico, assim por diante. Bom? Muito bem, então isso aí é importantíssimo, ok? E de novo, né? Eu falo, né? Aqui eu não sei se é no vídeo 2 ou no vídeo 3, eu falo desse fluxo que eu acabei de comentar. Nos anteriores eu falo aí outras coisas, né? Mas eu não sei se é no final do 2 ou em algum momento do 3 que eu falo disso. Essa aí é a aula que eu dei, né? Aí teria que ver, tá bom? Muito bem. Então, estamos aí, né? 13 aulas, né? Número primo, né? 13 alunos, junto com o professor, nesta final de tarde de quinta-feira, 28 de novembro do ano da graça de 2024, hein? Tá por pouco, hein? Beleza, ó. Aí, nós vamos fazer uma provinha semana que vem, né? Provinha vai ter lá 100 minutos, né? Vai ser mais ou menos um esquema parecido com a prova de SI. Né? Eu vou dar o controle de presença pela prova, né? Pela entrega da prova, até para eu não ficar perdendo tempo, atrapalhando vocês, tá certo? Então, o aluno entregou a prova, não é? Ele vai ter presença, independente da nota. Né? Ele não entregou a prova, ele vai ficar com falta, certo? Muito bem. E aí, eu não sei a quantidade de questões, tá certo? Mas não deve fugir muito de 7, 8, né? A 10, a 12, 15, né? Vai depender, tá certo? Porque vai ter questões mais demoradas para você fazer alguma coisa e vai ter questões mais fáceis, assim, que tomam menos tempo, tá certo? Vai ter algumas questões mais, vamos chamar assim, de teóricas, tá? E alguns conceitos, uma certa terminologia, né? Algumas coisas assim. E vai ter alguma coisinha que eu vou poder você fazer com alguns dados que eu vou colocar na sua prova, entendeu? Então, pode ser, por exemplo, ó, que na sua prova vai vir como uma tarefa no Teams, tá bom?
ela vai aparecer para você como uma tarefa, né? Vai ter mais de um modelinho de prova, da mesma forma que vai acontecer em SI, tá certo? E aí, de repente, vai vir lá as questões e vai vir junto, por exemplo, um ou dois arquivinhos XLS, por exemplo, que tem dados lá. Entendeu? Então, vai ter algumas questões, de repente, que você vai ter que olhar esses dados aí para responder alguma coisa para mim. Entendeu? Então, daí, a ideia é que nessa questão você estará aplicando algum tipo de conhecimento, né, que foi, de alguma maneira, desenvolvido na aula, né, para você poder chegar na resposta. Então, vai ter questões, e essas questões aí, de repente, elas podem demorar um pouquinho mais para você fazer, por quê? Porque tem que achar alguma coisa, tem que entender o dado, tem que fazer as coisas ali do seu jeito, tá? Mais de um tipo de prova, né? De novo, né? E aí é fácil, né, cara? Eu posso dar a mesma questão em duas provas, eu só mudo o dado. E você não vai conseguir saber, né? Se o seu dado está igual ou diferente do de mais alguém, tá? Pode deixar que eu cuido disso, né? Imagina que as primeiras linhas que você olha lá parece que é igual, mas lá no meio tem outras coisas, e essas outras coisas mudam, né? A relevância de alguma coisa e o que eu estou procurando daí, porque mudou ligeiramente o dado, muda a resposta também, né? Tá, então, o que eu estou querendo dizer com isso vai ter mais de um modelo de prova, mas as provas eu vou trabalhar para elas serem equivalentes, né? Em termos de dificuldade, de conteúdo, etc. Ou vai ter questões que é mais papum, né? Vai ter questão objetiva, entendeu? Verdadeiro ou falso, marcar uma alternativa, fazer alguma coisa assim, tá? É importante que tenha, mas vai ter questões dissertativas, você vai ter que escrever alguma coisa, e algumas questões práticas mesmo, né? Que envolve você encarar um certo conjunto de dados, não vai ser, também não pode ser um conjunto de 30 mil linhas, né? Não tem jeito, né, de fazer muita coisa, mas é alguma coisinha para você brincar em termos de manipulação aí do dado, pelo menos para mostrar que você realmente consegue aplicar na prática alguma coisa, tá bom? Uh, eu vou tentar fazer uma prova, ó. Vamos imaginar, começa às 4h40, né? Ó, chega atrasado, tá? Por quê? Você tá ferrado já com horário, um monte de coisa, né? Aí essa aqui não é a primeira aula, né, meu? Então você já tá aí meio no esquema. Terminou lá a estatística, cara. Porra, entendeu? Já vai no banheiro rapidinho e já se prepara, entendeu? Não fica perdendo tempo, tá? É porque é da sopa pro azar. Hum? E aí, vamos imaginar, começou 4h40, 16h40, né? Eu vou fazer uma prova, eu vou tentar, né? Entre o que eu estou querendo e o que de fato acaba acontecendo, tem diferença, né? Mas, sei lá, 15 para 6, 5 para 6 no máximo, uma pessoa minimamente ali consegue terminar. Se você for muito atrapalhado, cara, 6h15. É porque você é muito atrapalhado, entendeu? Tá tudo por fora do assunto, não sabe de nada da matéria, tá boiando, né? E aí, vai, 6h15, né? Tá, não vou ficar, eu vou tentar fazer, dimensionar, né? Que apesar de ter questões de resolução mais rápida, questões mais demoradas, você tenha pelo menos uma condição mínima de tempo, tá? Que o tempo não seja limitante ao extremo para você, tá certo? Mas vai depender de você, né, certo? Também, né? Bom, então, provinha, não perca o horário, né? E aí, ó, essa prova vai valer 50% da sua nota. Nessa matéria é 50%, na outra é 70%, tá? Porque as matérias são diferentes, né? Então, você tem notas de atividades que vão dar 50% da nota, né? Vou descartar duas piores notas também, porque vai ter, acho que, 7 atividades, né? Imagina, né? E a média dessas cinco aí vai dar a nota de atividade, a nota da prova é a outra 50%, né? E eu somo, né? Deu 5,75, vai com Deus a Virgem Maria, né? Porque eu vou arredondar também de meio ponto. 5,75 já vira 6, né? 5,74 vira 5,5. Daí tem que fazer real lá, tá certo?
como eu falei, né, no começo da aula, eu não terminei de corrigir a atividade 3, embora eu já tenha discutido a resolução dela na semana passada, né? Eu só não sei ainda a nota que cada um teve, porque eu tenho que olhar meio com cuidado, né? Porque tem coisa que vem, um valor, o valor varia aí de alguns aí, né? E eu não quero ter tudo 0 ou 1, né? Ou acertou ou errou, né? Se variou pouco, eu vou ter uma certa tolerância, né? Se variou muito, aí que eu vou poder descontar, né? Então, demora um pouquinho mesmo, né? Mas eu vou lidar com isso, tá certo? Ô, tem atividade em andamento para você me entregar semana que vem, acho, né? Não tenho certeza, mas enfim. E tem uma nova, né? Que eu ia pôr na semana passada mesmo, mas eu tive um monte de problema de tempo para liberar isso aí. Ela foi agora, né? São 10 questões. Tem lá uma massa de dados, tem também uma explicação, né? Os metadados eu estou dando, e eu vou querer que você brinque com isso, e tá para ser entregue no domingo da semana que vem, depois, inclusive, da prova, né? Até meia-noite do domingo que vem, né? Não desse domingo agora, do domingo da semana que vem, né? Porque daí, na segunda-feira, eu consigo já fechar a nota, né? E já falo quem é que vai ter que fazer reaval ou não, se é que alguém vai ter que fazer, né? Etc. Então, mais ou menos essa é a questão. Essa atividade que eu mandei agora é a última, né? Não vai ter outras atividades fora dessa, tá certo? O que tem de atividade, então, eu já passei, e cada um aí entenda, tente fazer mesmo, né? Porque algumas delas vão ser úteis como preparação para a prova, tá? E para reavar para quem precisar, tá certo? Então, existe uma tentação, eu sei que existe uma tentação muito grande, me dá a resposta aqui para eu entregar, é, e conforme o caso, não vai dar muito certo, tá? Por quê? Porque você vai estar dando um tiro no pé. A nota da atividade do conjunto de atividades vai valer tanto quanto a nota na prova, né? Não adianta nada você tirar 10 nessas atividades feitas desse jeito e chegar na prova, que eu vou explorar algumas coisas que caiu na atividade, como foi você que fez, na sua prova saiu de um jeito lá que você não vai conseguir responder. Aí você vai dançar. Tenta fazer, joga o jogo, ok? Muito bem. Então, olha os caras, hein? 14, agora entrou mais um, hein? Puta merda, isso que é gostar de aula gravada, hein? Né? A pessoa entra no finzinho, né? Ó, aí, então tem esse lance aí. Ó, o que eu vou colocar aqui, né? Ó, eu coloquei na nossa disciplina, ó, então, ó, eu coloquei os links aqui para esse assunto, né? De novo, o que eu falei aí é mais a ideia geral do processo, né? Tentar encontrar padrões, né, dentro do banco de dados, a partir de dados históricos, etc. Aquele fluxo do final, né? É muito isso, tá certo? Esses dados eu não vou colocar minutagem, porque eu não vou ter tempo, né? Se vira lá. Eu vou subir o conjunto de slides que está sendo usado lá, tá? Eu tenho eles aqui já. Inclusive, vai ter um slide que vai estar diferente, tá? Vai ter uma diferencinha, porque aqui, ó, eu estou falando do perfil de cientista de dados, né? E eu atualizei essa semana o conjunto de links aqui. Então lá vai estar falando só de 2 links e aqui vai estar os 2 links de lá. Um deles provavelmente não vai começar a pedir coisa para você para entrar, mas eu achei outros links também, né? Então esse slide vai estar um pouquinho diferente, né? Então pode ser útil para você também, tá certo? Então, eu vou subir esse conjunto de slides. Essa parte, suporte, confiança, essas coisas aqui não interessa para você nessa prova, né? É, em outras disciplinas, eventualmente, interessou, mas aqui não, né? E aí, então, vai estar os slides, né? Que pode servir como uma certa referência para você. Eu não subi esses slides ainda, né? Mas vou fazer isso em breve, ok? Aqui, ó, tá? Vai aparecer aqui na bibliografia, tá certo? Esses 2 arquivinhos que estão aqui, ó, você
tem que ter lido, ok? Lembrando que este primeiro aqui, ó, é o mesmo que eu sugeri lá para a matéria de SI. Então, não seja boba, não seja boba. Leia e tente entender, ok? Muito bem. Neste sábado, depois da manhã, eu devo estar na FATEC das 8 ao meio-dia. E das 8 ao meio-dia, eu estarei lá para plantão, tá certo? E vai ser presencial, ok? Então eu estarei lá. Tudo bem que estarei com o meu computador, estarei conectado na internet, né? Estarei com o Teams carregado, tá certo? Então, se aparecerem alunos lá presencialmente para conversar comigo e tirar dúvidas sobre trabalho que tem pendente, sobre alguma coisa da prova, etc., terei imenso, incomensurável prazer em atender. De repente, olha, professor, como é que faz isso aqui? A gente carrega o Excel, eu mostro para o cara. Se for o caso, eu vou no banco de dados mesmo e mostro e brinco e viro no avesso para você. Tá certo? Se você não puder aparecer, porque sei lá qual é o seu problema, né? Mas você pode mandar dúvida para mim pelo chat do Teams, né? Entendeu? Não vai ter uma aula online, tá certo? Não vai ter, mas eu estarei de plantão, ok? Na FATEC, no laboratório, no fundão lá, tá? Aquele laboratório que tem do lado dos servidores ali, de um lado fica o pessoal, o staff ali, do outro lado aquelas mesas onde servia café ali na Semana de Tecnologia. Eu vou estar nesse, né? Então, se você estiver lá, pode me procurar, terei grande prazer em atender qualquer um aí, qualquer dúvida que tenha de qualquer disciplina. Tá? Agora, vai contar como reposição também. Plantão, por exemplo, você tem atividade aí pendente, e atividade que, eventualmente, você pode precisar, né, de uma orientação, né, etc. É para isso que eu estou aqui, tá certo? Então, se você comparecer presencialmente lá, estarei lá, pronto para te atender. E caso você mande dúvidas nesse horário, eu estarei online, né? Talvez tudo bem, pode ser que eu esteja conversando com algum aluno, orientando alguma coisa ali, eu leve algum tempo para olhar sua mensagem e responder, mas eu estarei lá, estarei online também, tá certo? Então isso vai contar também como reposição, tá certo? Aí, fora isso, né? Dá uma olhada, as aulas estão todas gravadas, estão todas disponibilizadas, com minutagem, né? Com exceção dessa de KDD aí, que não vai dar para fazer isso, né? Então, eu sugiro fortemente, né? Que você faça um intensivão essa semana aqui, tá bom? A prova é na quinta-feira, né? Ela vai dar uma nota que vai ter representar metade da sua nota final. O conjunto de atividades só representa outra coisa. E de atividade, tem duas corrigidas e uma que eu estou corrigindo ainda, né, que é a atividade 3. A hora que eu terminar essa atividade 3, eu vou disponibilizar a planilha aqui no Teams, do jeito que eu fiz na outra matéria, tá? Em SI, né, eu terminei a aula com vocês hoje à tarde, e eu já pus atualizada o conjunto de notas que tem até o momento. Só as faltas que não está ali, quem faltou hoje, né, nas duas primeiras aulas, é dois a mais do que o total de falta que está lá. Porque eu liberei antes de ter registrado a chamada lá, tá? Então, você faltei dois alunos aí que faltou hoje de manhã, hoje nas duas primeiras. Então, para eles, o total de faltas comigo que tem lá é o total de faltas comigo mais dois. Tá? Então é isso, tá certo?
Então, fique à vontade para falar comigo, né? Se precisar que eu coloque mais algum material, eu vou colocar aqui esse material da KDD aqui junto com esses aqui, né? Mas se você entender que falta mais coisa aqui, fala comigo, tá certo? Que eu terei grande prazer de acrescentar, tá? Tem alguma coisa de OLAP que eu vou pôr aqui também, de slides que eu estou vendo aqui que eu usei em aula, né? Vou pôr aqui também, né? Mas, enfim, é isso, ok? Bom, ó, 16, hein? Agora eu cometi a, a sacanagem, né? De fazer uma chamada, sabendo que vai ter gente que vai entrar ainda e vai ficar com falta, né? Porque também é desaforo, certo? Então é isso, tá certo? Ó, eu vou dispensar vocês agora. Tem uma atividade em andamento, tem atividade em andamento, tem uma que apareceu para você, a última, né? A última definitiva, apareceu hoje às 4h30, né? Dá uma olhada. Quem tiver dúvidas, plantão no sábado, pode ir presencialmente, pode ser por via chat, né? Não vou contar presença assim nesse dia, eu vou considerar a presença coletiva, né? Mas a prestação de serviço, né? A disponibilidade do professor vai estar lá, tá certo? Muito bem. Vamos encerrar o expediente aqui, né? Quem não entrou até agora não vai entrar mais, tá certo? Ó, então eu vou encerrar a reunião hoje um pouquinho mais cedo, não é? E vou deixar vocês correrem atrás aí desse material, do que tiver pendente ainda, aproveite, né? Não deixe para a última hora, tá certo? Nesta disciplina, um grande erro que você faz é não entregar as coisas, porque nesta disciplina tem um peso maior do que na outra, 50%. Tá? Então, por favor, né, invista o seu tempo nisso, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, né? Vou parar a gravação primeiro, né? Não fiz isso ainda, né? Um beijo no coração de todo mundo, e vou encerrar.